Oi, gente. Eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre economia mundial. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai fazer um recorte a partir de 1944 com a Conferência de Bretton Woods. Essa conferência, ela foi responsável por firmar acordos tentando regulamentar parte do comportamento financeiro internacional. Claro que não dá para regulamentar tudo exatamente, mas a ideia era tentar regulamentar o máximo possível. Então, o que é que eles fizeram? Eles criaram um conjunto de regulamentos e de restrições que ia ser adotado por todos os países membros do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que inclusive foi criado também na Conferência de Bretton Woods em 1944, tá? Bom, nessa conferência ficou institucionalizado também a hegemonia do dólar enquanto moeda internacional, né? Então, o dólar ele era utilizado como reserva para os países, né? Reserva financeira. Então, ele ficou institucionalizado nesse momento. Além disso, na Conferência de Bretton Woods, criou-se também o BIRD, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que é um banco que faz parte do Banco Mundial e que é responsável por ajudar países que passaram por algum processo trágico, como guerras ou alguma crise ambiental, ou países que estão passando por momentos de obras de infraestrutura, tá? O FMI, só para recordar, ele é responsável por ajudar, por socorrer os países que estão passando por crises econômicas, tá? Então, ele empresta dinheiro com juros bem mais baixos para ajudar esses países a sair da crise. Bom, esse conjunto de regulamentações, ela durou até 1971, tá? Quando os Estados Unidos, por conta própria, resolveu não mais adotar essas medidas, e aí outras moedas além do dólar passaram a ser utilizadas também como reservas financeiras, que até então era só o dólar e o ouro, né? E aí os Estados Unidos resolveu não adotar mais esse conjunto de regulamentação, e aí as outras moedas, como por exemplo, desculpa, a libra esterlina do Reino Unido, né, da Inglaterra, passou também a ser utilizada. Bom, nesse momento, isso foi em 1971, tá? E aí, com todas essas mudanças e todos esses desenvolvimentos, né, surgiu o que a gente chama de nova divisão internacional do trabalho. Essa nova divisão internacional do trabalho, ela tem uma maior interdependência entre os países, porém, ela mantém e aprofunda ainda mais as desigualdades sociais que a divisão internacional do trabalho já apresentava e já fortalecia, né? Tá, mas qual que é a diferença, então, entre a divisão internacional do trabalho e a nova divisão internacional do trabalho? Bom, na divisão internacional do trabalho, a gente tem os países mais ricos, como os portadores e os detentores das tecnologias, e os países mais pobres, como os produtores de matéria-prima, né? Que tem, então, são produtos com valor agregado bem menor do que produtos industrializados. Na nova divisão internacional do trabalho, isso muda. Os países mais pobres começam a se tornar industrializados, principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, que é 1945, né? E eles começam então a passar por um processo de industrialização bastante forte e bastante rápido, né? Não todos, mas alguns países. E isso faz com que então essa lógica da divisão internacional do trabalho mude um pouco. Então, a gente tem o surgimento dessa nova divisão internacional do trabalho. Então, os países subdesenvolvidos não mais são produtores única e exclusivamente de matéria-primas, de commodities. Eles produzem agora também produtos industrializados e com valor agregado um pouco maior, tá? Bom, seguindo então a lógica e a ordem, a gente tem então em 1973 a crise do petróleo.
A crise do petróleo ela foi causada por vários fatores, né? Primeiro que os Estados Unidos passava por uma crise econômica também nesse período, né? E aí a gente teve uma desvalorização muito grande do dólar. Além disso, a gente teve uma guerra, que foi a Guerra de Yom Kippur, que foi uma guerra entre Israel e o Egito e a Síria. E aí a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, como forma de protesto ao apoio que os Estados Unidos deu a Israel durante essa guerra, resolveu aumentar o preço dos barris de petróleo. Por quê? Se vocês pegarem na página 43, tem um mapinha. E aí vocês podem perceber a localização, né? Então, a gente tem a Síria aqui, Israel aqui no meinho e o Egito aqui. Essa região toda é uma região produtora de petróleo, né? Então, ficou muito instável, a região ficou muito instável e isso afetou diretamente. E aí a OPEP aumentou o valor desse barril de petróleo, tá? Bom, todas essas mudanças, todo esse desenvolvimento tecnológico, todas essas alterações no sistema financeiro e social faz parte do que a gente nomeou de globalização. Então, o que é a globalização? A gente fala, a maioria dos autores trata a globalização como a atual fase do capitalismo, cujo objetivo principal e maior é a mundialização das relações de produção e de consumo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ideia é criar um padrão de consumo e de produção. Então, se eu produzo Coca-Cola, a gente vai produzir Coca-Cola no mundo inteiro e o mundo inteiro vai consumir Coca-Cola. Então, a gente vai criar um padrão realmente, criar uma massificação mesmo desses padrões de consumo e de produção para que eu possa lucrar cada vez mais e cada vez mais, né? Bom, mas quem que lidera todo esse processo de globalização atualmente? Atualmente, quem lidera são os detentores do capital. Quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro atualmente? As grandes empresas, as grandes corporações, né? E os bancos. Então, eles são os responsáveis por liderar todo esse processo de globalização, né? O que a gente tem, então, como característica da globalização? São várias. A gente pode falar desde aspectos financeiros até aspectos sociais, econômicos, climáticos. Se a gente pensar, por exemplo, no aquecimento global, né? Ou se a gente pensar, por exemplo, em questões do meio ambiente, enfim. São várias características, mas a gente vai trabalhar algumas a princípio, tá? Bom, a primeira a gente tem uma expansão enorme do capital. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso investir em qualquer lugar, em qualquer empresa do mundo, desde que ela tenha o capital aberto e desde que eu tenha dinheiro para comprar ações. Então, a gente tem investimentos internacionais, tá? E aí isso faz com que haja uma circulação muito grande de dinheiro. Então, a gente tem uma circulação de dinheiro no mundo muito grande. Ela não está mais centralizada em poucos países. É claro que alguns países detêm esse dinheiro mais do que outros países. Mas a gente tem uma circulação desse dinheiro no mundo muito grande, tá? Além disso, a gente tem o barateamento de mercadorias. Como que a gente faz para deixar as coisas mais baratas? Bom, pensando na lógica de países mais ricos, que são os cabeças dessas grandes empresas, né? São a sede, né, dessas grandes empresas. O que eles fazem? Eles começam a montar e ocupar países mais pobres, vão até esses países mais pobres, montam suas indústrias e dessa forma eles conseguem explorar mais a mão de obra. Por quê? Porque são países mais pobres, que normalmente têm um alto índice de desemprego. Então, essas indústrias, elas vão gerar empregos, né? E o que ajuda bastante. Só que, como não tem muito emprego, então eles conseguem explorar essa mão de obra. De que forma? Pagando menos. Além disso, normalmente, eles se utilizam da estratégia de
irem até países com leis trabalhistas mais fracas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles vão poder abusar um pouco mais, explorar um pouco mais o trabalhador sem ser punido, porque as leis trabalhistas são fracas do local. Então, eles conseguem, eles têm essa brecha, né? Outra característica é a diminuição, entre aspas, do mundo, né? Então, a gente tem a sensação hoje em dia de que o mundo é menor. Por quê? Porque a gente consegue ter acesso às coisas. A gente tem acesso, por exemplo, a aviões que a gente consegue, sei lá, tá no Japão em 15 horas. Ou a gente consegue estar na China em 15, 16 horas de viagem. Ou se a gente não quiser sair também do lugar, a gente pode fazer uma videoconferência ou pode fazer uma chamada pelo WhatsApp. Enfim, a gente tem essa sensação de diminuição, porque hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas. E isso foi causado por quê? Pelo aumento do desenvolvimento das tecnologias, tá? Então, as tecnologias, elas se desenvolveram tanto que hoje em dia a gente consegue ter acesso a informações e a notícias em tempo real de qualquer lugar do mundo que a gente queira, né? Então, é só eu tendo internet, tendo algum dispositivo, pode ser celular, pode ser o computador, eu consigo acessar e acompanhar notícias e informações do mundo inteiro, a qualquer momento, né? E aí surgiu um termo que ficou conhecido como aldeia global, que é como se a Terra, como se o nosso planeta fosse uma grande aldeia, que tivesse todo mundo ali interagindo de alguma forma, né? Bom, isso fez também com que a gente tivesse um maior acesso a culturas estrangeiras. Então, hoje em dia, eu consigo, por exemplo, se eu der uma pesquisada aqui no Google rapidinha, eu consigo ter acesso à cultura de povos isolados da Amazônia, ou eu posso ter acesso à cultura de povos da Polinésia Francesa, ou posso ter acesso à cultura dos chineses, ou cultura dos franceses, ou cultura, enfim, eu consigo ter acesso a essas informações. Então, a gente tem um acesso a essas culturas estrangeiras muito maior do que a gente tinha antigamente, tá? Na década de 90, aconteceu um conjunto de reuniões que ficou conhecida como Consenso de Washington. Por que eu tô falando isso? Porque o Consenso de Washington, ele foi responsável por apresentar uma nova característica da globalização também, que é o neoliberalismo. Bom, esse Consenso de Washington, ele juntou alguns países mais desenvolvidos e mais ricos que criaram algumas recomendações para os países mais pobres e menos desenvolvidos ou em desenvolvimento. A ideia central era voltada em adoção de políticas neoliberais. O que quer dizer isso? O neoliberalismo, ele acredita numa política de mercado livre e global. Então, o mercado, ele não é nacional, ele não é local. Ele é um mercado livre e ele é um mercado global, tá? Isso faz também, isso carrega com si, né, esse conceito de mercado livre, carrega também a ideia do Estado mínimo. Então, o Estado mínimo, o que quer dizer o Estado mínimo? O Estado, e aí a gente está falando de Estado enquanto governo, tá? Não Estado, por exemplo, Estado de São Paulo. Então, Estado enquanto governo. O Estado, ele influenciaria ou ele interferiria o mínimo possível nas questões econômicas. Então, o mínimo que ele puder interferir, ele vai interferir, tá? Ele vai interferir quase nada, vai deixar o mercado se comportar da forma como ele tem que se comportar de acordo com o que estiver acontecendo no mundo, tá? Então, o Estado não interferiria de forma alguma, assim, só o mínimo possível, né? Então, é a ideia de Estado mínimo, tá? Que o neoliberalismo também apresenta. Além disso, a gente teve a formação de blocos econômicos. Blocos econômicos são países que se juntam, que criam esses blocos de forma a facilitar essas transações econômicas. Alguns adotam, além de transações econômicas, alguns aspectos do caráter social. Por exemplo, a União Europeia tem trânsito livre para países que fazem parte da União Europeia. Então, se você é cidadão de um país da União Europeia e vai se movimentar até outro país que faz parte da União Europeia, você tem trânsito livre.
Então, você não precisa pedir nenhum tipo de autorização, nem nada do tipo. Aqui no Mercosul, por exemplo, que é o bloco econômico que o Brasil faz parte, a gente também tem algumas facilidades em relação a essa parte mais social. Por exemplo, a gente não precisa de passaporte para entrar nos países que fazem parte do Mercosul. Então, se você vai, por exemplo, para a Argentina, você não precisa de passaporte, você pode entrar somente com o documento de identidade, né? Na questão dos blocos econômicos, a gente pode dividir eles em 4 grupos principalmente. As zonas de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum, a união econômica e monetária. E aí, cada um dos 4 vai apresentar características específicas e vão ser voltados a uma questão econômica mais específica, tá? Bom, além disso, a gente tem também a maior circulação de pessoas. Como eu disse, a gente tem acesso a muitas coisas hoje em dia. Então, a gente tem acesso a aviões, a gente tem acesso a diversos meios de transporte que atualmente, hoje em dia, é muito mais fácil o acesso, né? Muito mais barato. Então, a gente consegue ter acesso a esse tipo de coisa. E aí, a circulação de pessoas no mundo aumentou muito. Ficou bem maior do que era, né? Outro fenômeno, outra característica é a desconcentração industrial. Então, antes a gente tinha as indústrias concentradas principalmente nos países mais ricos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, essas indústrias elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. E aí, principalmente por causa daquela questão que eu já falei, do barateamento das mercadorias, que aí entre a exploração da mão de obra e a exploração das leis trabalhistas, que são mais fracas, né? Bom, a gente tem também como característica desse processo de globalização o aumento das diferenças, das desigualdades sociais. A gente tem uma pequena parcela da população que está ficando muito rica, e em compensação a gente tem uma parte enorme da população que está ficando cada vez mais pobre, porque a lógica é essa, né? Você precisa ter pessoas mais pobres que vão ser exploradas, porque senão não faz sentido, né? Senão, quem que vai trabalhar? Se você não precisa trabalhar, se todo mundo for rico, quem vai trabalhar? Ninguém. Então, a lógica é exatamente essa: manter essas desigualdades sociais para que essas pessoas que tenham mais dinheiro consigam explorar essas pessoas com menos dinheiro, tá? Aumentou também a desigualdade econômica entre os países. Então, a gente tem países muito ricos e países mais pobres ainda, porque são cada vez mais explorados economicamente pelos países mais ricos, tá? Bom, outra característica é o enfraquecimento da soberania nacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mercado ele é dominado principalmente pelas grandes indústrias, pelas grandes empresas, pelas grandes corporações, e isso enfraquece a indústria nacional, enfraquece essas empresas nacionais, tá? Então, eles acabam perdendo um pouco dessa soberania nacional, perde um pouco do espaço para essas grandes empresas. É aquele exemplo clássico de, por exemplo, eu tenho uma lanchonetezinha aqui e tal, e aí abre um McDonald's do meu lado. Quem que vai ganhar a disputa de clientes? O McDonald's, com certeza, né? Então, eu vou acabar fechando minha lojinha, minha lanchonetezinha, porque eu não vou ter cliente. Então, essa é a lógica. Com as grandes corporações, a mesma coisa. Então, as indústrias nacionais acabam ficando mais enfraquecidas, tá? Além disso, uma outra característica é o enfraquecimento, diminuição ou extinção total de direitos trabalhistas, tá? E do welfare state, que é o que a gente chama de estado de bem-estar social, que teoricamente teria que ser fornecido pelo Estado, né? Mas que o Estado, de forma geral, e isso não é uma característica de um país, ela foi adotada por vários países, adotou em diminuir isso. O que é esse estado de bem-estar social? É quando você o Estado, ele deveria ser o provedor de serviços como saúde, educação, segurança pública.
e ele deixa de ser esse provedor, e aí as pessoas, o cidadão, ele passa a ter que pagar por isso, tá? Então, ele perde esse acesso que era até então fornecido pelo Estado, tá? E a diminuição dos direitos trabalhistas é justamente seguindo a ideia da exploração da mão de obra, né? Eu posso explorar mais a mão de obra se eu tenho menos direitos trabalhistas. Bom, isso também resultou no aumento de fusões empresariais. Então, a gente tem várias empresas, vários grupos de empresas que começaram a se fundir, a se juntar, né? A gente tem, por exemplo, o Burger King, que foi comprado pela Ambev, e aí a gente tem vários outros exemplos no mundo, então, dessas grandes corporações que vão se juntando e virando quase que um monopólio, né? Então, a gente tem algumas dessas corporações que acabam dominando várias empresas de vários segmentos, tá? Bom, para finalizar, eu vou fazer uma revisãozinha rápida com vocês sobre as revoluções industriais. Então, a gente pode dividir essas revoluções industriais em 4 partes. A primeira revolução industrial, que foi marcada pelo surgimento da máquina a vapor e do uso do carvão como fonte de energia, né? A segunda revolução industrial, que foi marcada pelo surgimento do motor elétrico e da energia hidráulica e do motor de explosão, e que usava combustíveis derivados, do petróleo, né? A terceira, que é uma revolução industrial focada mais na produção de conhecimento eletrônico, de computação, de automação, e que tem a internet como um ponto importantíssimo, né? Que é quando surge a internet. E a quarta revolução industrial, que é marcada pela noção e pelo começo, pelo desenvolvimento da nanotecnologia, da inteligência artificial, da impressora 3D, da era dos aplicativos, né? Então, hoje em dia a gente tem aplicativo de tudo quanto é coisa que a gente imaginar. Então, são essas 4 revoluções industriais que a gente tem. Como atividade, eu vou pedir para vocês que vocês façam um minutinho. Da página 98 até a página... Bom, da página 88 até o exercício 20, tá? Que fica na página 101 no começo e vai até a página... é isso mesmo. Da página, então, 98 até a 101, tá? Página 98 até a 101. A maioria de marcar X, então, rapidinho vocês fazem. Tá bom? E aí, semana que vem a gente corrige. Até mais. Obrigada, tchau.